Meu nome é Michele, uma zeladora de 39 anos. Tenho trabalhado para uma empresa de limpeza que atende escritórios corporativos desde os meus 20 anos. Sou uma mulher solteira, quase chegando aos 40 anos, prestes a completar 20 anos de serviço. O motivo pelo qual escolhi este trabalho foi para cuidar da minha mãe, que não se sentia bem. Éramos uma família de 3, apenas minha mãe, meu irmão e eu, em uma casa com pais separados. Quando minha mãe ficou gravemente doente, precisei abandonar a escola profissionalizante e organizei horários para acompanhá-la às consultas médicas e ajudá-la. Escolhi este trabalho apenas porque me permitia ter tempo para cuidar da minha mãe, mas agora estou verdadeiramente feliz por ter chegado aqui. Meu chefe e colegas são compreensivos com minha situação e sempre interagem comigo calorosamente, me chamando de querida Michele. Eu tenho algumas funcionárias sob meu comando e elas também são adoráveis. Pensei que não havia local de trabalho melhor do que este. Minha mãe faleceu quando eu tinha 25 anos e meu irmão, 19. Foi por volta da época em que o outono acabava e o inverno começava. Chocada com a perda da minha mãe, passei a tirar mais folgas do trabalho. A empresa estava prestes a entrar na temporada mais movimentada, com a nossa limpeza de fim de ano. Apesar do momento, meus colegas da empresa me tranquilizaram, dizendo, tudo bem, vamos esperar você se sentir melhor. Agradeci a preocupação deles, mas queria apenas me isolar. Queria ir atrás da minha mãe, mas tinha um irmão mais novo para cuidar. Por pena dele, que perdeu a mãe antes da maioridade, me recompus e consegui continuar trabalhando. Na época, meu irmão ainda estava na faculdade. Cuidei dele, paguei por seus livros escolares conforme ele avançava de série e o buscava em casa nos dias em que saía tarde da aula. Quando conseguiu um emprego, dei um terno a ele como presente de comemoração. Eu tinha uma renda humilde, mas trabalhava duro, pensando em mim mesma como um substituto de nossa mãe. Depois que minha mãe faleceu, meu irmão começou a dizer coisas como por que você não larga de ser zeladora? E por que não arruma um emprego melhor? Acho que ele estava incomodado com minha baixa renda e nossa situação social precária. Na época, não estava no melhor estado mental para mudar de emprego, então foi muito difícil ouvir aquelas palavras. Meus colegas no meu trabalho foram quem gentilmente me apoiou ao longo disso. Mais tarde, meu irmão trabalhou duro para conseguir um emprego e obteve uma posição em uma grande corporação. Era uma empresa conhecida, cujo nome você vê e ouve frequentemente em comerciais de TV e anúncios online. O salário inicial do meu irmão era quase o dobro do meu salário. A alegria dele naquela época era como a de um menininho que recebeu muitos presentes de ano novo em dinheiro. Olhe para isso, mana! Ultrapassei você em apenas um mês. Incrível! Confere esse contra-cheque. Inacreditável, certo? Meu irmão estava verdadeiramente radiante e não conseguia evitar se gabar para os outros. Mana, larga esse trabalho de zeladora e arranja um bom como o meu. Ei, cuidado com o que fala. Adoro meu trabalho atual, respondi. Não invente desculpas. Nossos salários nem se comparam. Bem, gostaria que ele tivesse mais cuidado com as palavras. Fiquei aliviada que os esforços do meu irmão tinham valido a pena. Sentada na frente do retrato da minha mãe, relatei, seu filho já cresceu agora. Mas meu irmão mais novo, orgulhoso de seu lugar e da própria empresa, estava seguindo por um caminho sombrio. Ele era habilidoso no trabalho e sempre se gabava dos elogios que recebia do chefe. Mesmo tendo acabado de começar na empresa, ouvi dizer que foi escolhido para participar de um grande projeto. Como sua irmã, tinha orgulho dele, mas notei meu irmão fazendo comentários depreciativos sobre seus colegas e isso só piorou com o passar dos dias. Estou indo bem e sendo reconhecido, mas meus colegas são lentos para aprender as coisas. Se a incompetência deles arrastar minha reputação para baixo também, seria insuportável, diria essas coisas sem hesitar. Parecia mais que ele estava olhando para o mundo real como um todo com desdém, e não apenas seu local de trabalho. Se isso continuasse, sabia que iria machucá-lo profundamente. Assumi para mim mesmo o dever de alertá-lo sobre sua atitude. Acho que todos os novos contratados estão no mesmo nível, sabe?
Vocês estão apenas começando, disse a ele, ao que meu irmão respondeu. Uau, mana! Você está bem falante para uma zeladora com baixa escolaridade. E deu um sorriso debochado. Frustrada, respondi. Bem, estou no mercado de trabalho há mais tempo que você, então sei que não há tanta diferença nas habilidades das pessoas. Mesmo? Tem algum diplomado na sua empresa de limpeza? Antes de me dar lição de moral, por que não diz a eles que desperdiçaram a vida? E com isso, meu irmão me rebaixou e foi beber com os amigos. Esse garoto! O ambiente de trabalho provavelmente vai fazer ele encarar a realidade em breve, pensei, preocupada. Mas a arrogância do meu irmão só piorou. Começou com ele se sentindo superior a mim porque seu salário era maior que o meu. Isso se transformou em uma autoimagem incorreta dele mesmo. Agora, acreditava que era talentoso e isso alterou sua personalidade. Tornou-se vocal e não hesitava em criticar os outros na minha frente. A princípio, achei que era apenas empolgação com o novo trabalho, então deixei passar. No entanto, avisos verbais gentis passaram despercebidos por ele, então o repreendi em um tom sério. Infelizmente, não houve mudança em seu comportamento. Comecei a perder a confiança em mim mesma como irmã, imaginando se tinha falhado em me envolver com ele da maneira correta. Antes que percebesse, alguns anos se passaram. Continuei trabalhando como zeladora, meu irmão parecia estar indo bem e subindo na empresa, mas sua atitude de desdém em relação aos outros havia piorado consideravelmente. Então ele foi morar com a namorada e eles se casaram. Sua esposa também tinha um exagerado senso de arrogância, o que me causou estresse. Ela era consideravelmente mais jovem do que ele, então para mim era como se fosse de uma geração completamente diferente. A primeira conversa que tivemos quando meu irmão me apresentou a ela foi: Então você realmente é zeladora? Sim, acho um trabalho gratificante e agradável. Sério? Não é sujo? Não aguentaria. Deve cheirar mal. Meu irmão, que estava ouvindo, emendou. Exato, é inimaginável, não é? É anti-higiênico e ela não é atraente, nem tem dinheiro. Mas o que posso fazer? Sou aparentado com ela. Desculpe por isso. Fiquei atônita ao ouvir isso e não me lembro direito do que aconteceu depois. Depois que ela saiu naquele dia, gritei com meu irmão. Você passou dos limites. O que quer dizer com isso? Eu sou aparentada com ela, então não posso evitar. E o que há com ela também? Não ouse julgar as pessoas pelos empregos ou renda. Meu irmão, surpreso com meu desabafo repentino, gaguejou, mas conseguiu rebater. Cale a boca. Você é uma desistente da escola profissionalizante e eu sou um diplomado da faculdade, assim como ela. Não podemos evitar olhar para baixo para você. Você ganha menos e tem um emprego de nível inferior, então é você quem está levando uma vida de perdedora. Com isso, saiu tempestivamente de casa. Chorei de tristeza e frustração. O motivo de eu ter abandonado a escola profissionalizante foi por causa da doença da nossa mãe. Meu irmão sabia disso, ainda assim sua observação foi tão dolorosa. Sim, minha renda é modesta, mas ainda assim consegui juntar a mensalidade para a faculdade do meu irmão. Fiz o meu melhor para assumir o papel de nossa falecida mãe. Devia ter cometido algum erro em como lidei com ele. Olhei para mim mesmo no espelho enquanto chorava. Incomodava-me o fato dele ter me chamado de feia. Tenho um rosto parecido com o do meu irmão. Não sou bonita nem fofa, mas não acho que seja tão feia assim. Admito, porém, que poderia me cuidar mais em termos de aparência. E se eu me arrumasse um pouco mais e me transformasse, ele me veria de maneira diferente? Bem, mesmo que eu me enfeite, é improvável que a personalidade do meu irmão mude. Em vez disso, casar com uma mulher de moral semelhante provavelmente apenas amplificou seu narcisismo. Enquanto conversava com meus colegas de trabalho sobre isso, comecei a pensar que meu relacionamento com meu irmão talvez estivesse irremediável. Certo dia, recebi um cartão postal do meu irmão e de sua esposa, nos mudamos.
Não fazia ideia. Pelo endereço, parecia uma casa isolada. O que é isso? Eles são tão reservados e me disseram que eu teria feito uma festa e até ajudado na mudança. Também tinha uma coisa que queria discutir com eles. Então decidi ligar para ele depois de muito tempo. Alô, recebi seu cartão postal. Ah, posso ouvir a voz alegre do meu irmão no telefone. É incrível, não é? Uma casa para uma só família. Nesta idade jovem, porque sou destaque. Seria impossível se não fosse eu, certo? É, incrível mesmo. Era o costumeiro gabar-se, mas de alguma forma achei nostálgico e deixei meu irmão falar à vontade. Trouxe meu assunto depois disso. Então, tenho uma coisa para conversar com você também. Outro dia, a empresa para a qual trabalho foi contratada para limpar o prédio do seu escritório. Podemos nos encontrar ocasionalmente. Bom para você. Do contrário, nem conseguiria colocar os pés em um prédio tão grande, certo? Bom para você. Ele poderia apenas ter terminado aí. Mais uma coisa. Arranjei um namorado. O quê? Sério, meu irmão elevou a voz, parecendo genuinamente surpreso. Sim, ele é mais velho e um homem maravilhoso. Depois do que você disse, comecei a cuidar melhor da minha pele e essas coisas. Ele se apaixonou à primeira vista, brinquei. Bem, então isso é graças a mim, De alguma forma, ele conseguiu tirar crédito por isso também. Bem, não diria que você não teve um papel nisso. Queria apresentar meu namorado a você. Ele está ansioso para conhecê-lo também. Então tudo bem se visitarmos logo a sua casa? Também poderíamos levar um presente de boas-vindas. Casualmente mencionando isso, ele retrucou. Ah, você está vindo. Seu tom anteriormente alegre subitamente escureceu. Imaginei o que estava acontecendo. Você entende qual é o seu trabalho, não é? Hã? Trabalho? Você quer dizer meu trabalho de limpeza? Ouça bem. Tenho uma casa nova, o que significa que está limpa, certo? Não quero uma pessoa imunda como uma zeladora entrando na minha casa. Desculpe, ele está dizendo isso porque zeladores são imundos, então não quero um em sua casa recém-construída? Fiquei confusa, minha mente ficou em branco. Considerando o trabalho sujo que faz, você deveria saber se abster de visitar as casas das pessoas. Tenho certeza que seus colegas de trabalho sentem o mesmo. Você está fora de si. Isso é rude. Peça desculpas. Com a mente vazia, meu sangue começou a ferver de raiva. Podia sentir minha fúria pronta para explodir. Era um costume comum ficar longe porque meu trabalho é sujo? Grosso, peça desculpas. O que diabos? Não consegui me conter e gritei bem alto. Você tem coragem de desrespeitar as pessoas desse jeito? Isso é inaceitável. Poderia ter lidado se fosse apenas sobre mim, mas ele estava zombando dos meus colegas também. Não poderia deixar isso passar. Pude perceber que minhas palavras duras chocaram meu irmão ao telefone. Ele sempre foi rápido em atacar os outros, mas quando enfrentado com retaliação, gagueja e vacila. O que? O que? Por que está surtando de repente? Já chega de você. Como se tornou um canalha desses? A mamãe ficaria de coração partido. Canalha. Canalha? O verdadeiro canalha é você. Seu suposto namorado deve ser algum vagabundo. Se tivesse bom senso, nem estaria falando com uma faxineira. Se não fosse minha irmã, nunca me envolveria com uma mulher imunda como você. Se não fosse meu irmão, teria deixado você para trás há muito tempo. Nunca entre em contato comigo novamente. Ah, ok, entendi. Tchau então. Dissemos coisas para machucar um ao outro. Foi uma discussão mesquinha, mas nenhum de nós estava com ânimo para uma conversa madura. Ele tentou dizer mais alguma coisa, mas desliguei na cara dele. Me preparei para cortar laços com o meu irmão.
Ele é o único irmão que tive neste mundo, mas não o aguentava mais, porque para o meu irmão, eu, como zeladora, não tenho direitos humanos básicos. Mesmo que sejamos irmãos, se nossas morais são tão diferentes, é melhor mantermos distância daqui em diante. Estarei bem, meu irmão já é um adulto. Este é o nosso adeus. Resolvi meus sentimentos. Vários meses se passaram desde que declarei o rompimento com o meu irmão. Por alguma reviravolta do destino, fui designada para limpar o prédio de escritórios onde meu irmão trabalhava. Suponho que meu chefe estava tentando ser considerado, mas realmente não aguentava aquilo. Mas meu lema é fazer o melhor no trabalho que me foi designado. Suprimindo meus sentimentos, segui para a empresa do meu irmão. O prédio era enorme e espaçoso. Com tão amplo espaço, deveria ser capaz de evitar encontrar meu irmão. Mesmo que nos esbarrássemos, ele provavelmente não me reconheceria. Sentindo-me um pouco aliviada com esse pensamento, mudei meu foco para a limpeza, empurrando meu carrinho cheio de produtos de limpeza. Foi naquela tarde. Enquanto passava pano no chão, notei um grupo de cerca de 5 homens parados próximo à máquina de venda automática, bebericando café em lata e conversando. Eu realmente sinto muito pelo inconveniente causado. Chega, quantos anos você está conosco? Consulte e relate antes que as coisas cheguem a um ponto em que toda a equipe tenha que limpar sua bagunça. Sim, senhor. Já aconteceu 3 vezes só neste trimestre. Me desculpe, senhor. Parece que o cara se desculpando deu mancada e todos tiveram que se unir para compensar. Bom trabalho, pessoal. Ao mesmo tempo em que alimentava esses sentimentos, continuei passando panos sem olhar na direção deles. Enquanto seus colegas já se tornaram líderes de equipe, alguns até gerentes, você precisa melhorar seu jogo. Sinto muito. Ah, essas são palavras duras. Tomara que o deixem livre logo. Quero passar pano daqui até o final do corredor, do outro lado, mas eles estão no caminho. Depois de mais uma bronca no homem que aparentemente cometera um erro, todos voltaram para o escritório. Quando o grupo passou por mim, notei um rosto familiar, meu irmão. Não pode ser. O que cometera o erro e estava sendo repreendido era o meu irmão. Meu irmão também me viu, congelou por um minuto e então ficou completamente pálido. Mas, sem me dirigir uma palavra, rapidamente seguiu sua equipe e saiu. Durante o resto do meu turno, minha mente continuou retornando ao meu irmão. Ele supostamente era o que mais se destacava entre seus colegas, mas o irmão que vi anteriormente parecia tudo, menos um fardo para a empresa. Um retardatário. Parecia um funcionário que constantemente cometia erros no trabalho e estava sempre se desculpando com as partes interessadas. Foi uma intuição que desenvolvi depois de presenciar vários relacionamentos humanos na estrutura corporativa ao longo dos anos trabalhando como zeladora. Sua alegação de ser um indivíduo competente era apenas sua vaidade. Ele deve ter ido bem no início, pelo menos. Como suspeitei, pode ter ficado complacente e sido ultrapassado por seus colegas, tropeçando quando menos esperava. Acho que é inevitável, dado seu caráter. Ele olha para os outros sem qualquer hesitação, mas não precisa se preocupar com ele. Meu irmão não precisaria contar comigo, afinal, somos estranhos que cortaram laços. Depois de alguns dias descobrindo a verdade, vi meu irmão novamente enquanto limpava o saguão principal. Meu irmão desceu do elevador com alguém. Droga, deixei a bolsa com as amostras lá em cima. Vou buscá-la. O senhor pode esperar aqui. Não precisa, vou eu. Você é inútil mesmo. Mas quando for promovido, cuide de mim, ok? Não de novo, senhor. Já disse que vou buscar. O homem que parecia ser seu subordinado pulou de volta no elevador para pegar o item que esquecera. Irônico como ele era desagradável comigo, dadas suas alegações passadas de competência. Assisti meu irmão encolhido no canto do saguão, de longe, sentindo pena enquanto limpava as folhas das plantas decorativas do lobby. Com esses pensamentos em mente, minha colega mais velha, que estava limpando a área comigo, calmamente se aproximou.
Ei, não é seu irmão? Sim. Parece que ele se ferrou. Vamos deixá-lo em paz, ok? Minha colega mais velha, olhando preocupadamente para o meu irmão, retornou às tarefas de limpeza. Incomodado por nosso olhar solidário, meu irmão, que estivera encolhido no canto, se levantou e marchou em nossa direção. Ei, faxineira, o que está fazendo? Estou limpando. Não, quero dizer, por que está aqui? Estou trabalhando. Com minha resposta atual, meu irmão ficou visivelmente irritado e elevou a voz. Não ouse contar para minha esposa que pareço patético no trabalho. Entendeu? As frustrações do trabalho dele pareciam estar sendo descontadas em mim. Os olhares ao nosso redor se voltaram para o meu irmão, que tagarelava alto. Preocupada com os transeuntes, sussurrei. Tente se acalmar. Não pode mandar em mim, uma pessoa de baixa escolaridade. As pessoas estão assistindo. Pessoas estão assistindo? Ah, querido irmão, por favor, pode ficar quieto. Enquanto tentava acalmá-lo segurando sua mão, ele se esquivou. Eca, você é imunda. Não me toque. Ele continuou a limpar agressivamente a parte que toquei e prosseguiu sua saraivada de insultos. Você está me ameaçando, não é? Quer dinheiro, certo? Quanto preciso lhe dar? Ameaçar, dinheiro, do que está falando? Perguntei, perplexa. Já falei para não contar para minha esposa. Entendeu, sua idiota. Ah, é sobre isso? Erros constantes no trabalho ou cair na empresa? Qual você não quer que eu conte para ela? Ambos, obviamente. Ele estava genuinamente com medo que eu deixasse escapar para a esposa que sua pose profissional era uma farsa. Espere, está até mentindo para sua própria esposa? Fique quieto, lixo, como você não deveria falar. Lixo, o que diabos? Ele não se importava com os olhares em volta, só continuava me rebaixando. O estresse do trabalho dele deve ser intenso, deve se sentir melhor me humilhando. Não sou saco de pancadas para você descontar suas frustrações. Só então uma voz veio por trás. É rude com o pessoal de limpeza. Cale a boca. Hã? Quem é você? Finalmente notando a normalidade ao redor, meu irmão começou a olhar ao redor. Talvez não aguentasse mais a grosseria do meu irmão, um homem saiu da multidão. Um homem bem vestido de terno, grisalho e idoso, seu status social era óbvio. Ao vê-lo, meu irmão entrou em pânico. O homem parou ao meu lado e gentilmente colocou uma mão nas minhas costas. Idiota imundo, tais insultos intoleráveis. Peça desculpas a ela agora. Mas ela é minha irmã, estamos apenas tendo uma discussão familiar. Para meu irmão, ele estava atrapalhado e tentando disfarçar. Pensei que tivesse dito que cortou laços comigo. Cale a boca. Meu irmão mostrou sua dupla natureza, agindo humildemente em relação ao homem grisalho, enquanto se dirigia agressivamente a mim. Em resposta a tais trocas, o homem comentou. Se é uma questão familiar, me diz respeito também. Prazer em conhecê-lo, sou o cavalheiro que está saindo com sua irmã. O quê? Ele ficou surpreso. Sou o vice-presidente executivo da subsidiária que sua empresa está transferindo. Também sou membro do conselho de sua empresa. Desculpe, não tivemos a chance de nos apresentar no outro dia. O quê? Meu irmão entrou em pânico, completamente sem saber lidar com o que estava acontecendo. Sentindo-me um pouco desconfortável, lancei um olhar de lado para o meu namorado. Você realmente não precisava intervir agora. Se não agora, quando? Imitando um apresentador de TV famoso, disse com um sorriso caloroso. Ei, mana! Isso é verdade mesmo? Meu irmãozinho ficou apavorado. Entendivelmente, já que o homem parado na frente dele era um executivo da própria empresa. Na verdade, quando fomos contratados para a limpeza deste prédio, acompanhei nosso CEO.
Ele, que estava encarregado do contrato, se interessou por mim. Não, isso é mentira. É verdade. Durante a assinatura do contrato, me apaixonei instantaneamente por ela, que estava explicando os detalhes em nome do CEO, que não conseguia fazê-lo bem, e a chamei para sair. Uma onda de suspiros e murmúrios ecoou pelo saguão. Que embaraçoso! Ouvi você dizer que ele não é um cara decente se está saindo com uma faxineira. Aposto que nem tem um emprego decente. Quer tenha dito isso ou não, exijo desculpas pelos insultos que fez à sua irmã. Meu irmão não teve escolha a não ser ouvir cada palavra pesada vinda dele, ficando pálido. Você é o irmão da Michelle, não é? Não deve preocupar sua irmã demais. Em algum momento, minha colega de limpeza mais velha havia vindo até mim e colegas de outros andares estavam se reunindo também. Meu irmão estava completamente encurralado. Parecendo derrotado, meu irmão mal conseguia ficar de pé quando se curvou para mim. Desculpe. Ele estava desolado, sua voz era pequena, cheia de desespero, desprovida de qualquer vigor ou emoção. Depois, meu irmão foi transferido para uma filial remota de uma subsidiária, em nome da honra do meu namorado. Deixe-me esclarecer que ele não teve nenhum envolvimento na transferência do meu irmão. Meu irmão entrou em pânico quando seus colegas de trabalho ouviram seus repetidos insultos a mim e seu medo de que a esposa descobrisse sua confusão no trabalho, fazendo com que cometesse uma série de erros no serviço. Parece que desabou completamente na rota de promoção rápida. Sua esposa veio chorando me procurar quando descobriu sobre a transferência dele. Você está saindo com um executivo da empresa do meu marido, não está? Por que não me contou antes? Por favor, traga meu marido de volta para a sede, implorou. É claro que minha resposta foi não. Seu apelo caiu em ouvidos surdos. Incapaz de pagar a hipoteca com o salário reduzido após a transferência, parece que eles terão que desistir da casa recém-construída. Não tenho interesse no que acontece com meu irmão e sua esposa depois disso. E eu me casei com o meu namorado. Estamos vivendo felizes em nossa casa recém-construída. Ainda trabalho como faxineira, mas agora estou menos em campo, porque me tornei presidente da empresa de limpeza. A empresa para a qual sempre trabalhei. O presidente se aposentou e fui nomeada sucessora. Não poderia possivelmente ser presidente, tive muitas preocupações, mas decidi dar o melhor de mim pela empresa que amo. Não importa o que alguém diga, pretendo continuar fazendo o trabalho que amo pela empresa que amo, de cabeça erguida. Se você gostou da história, por favor, dê um like e se inscreva no canal.